Boa noite, boa tarde, bom dia, aonde você está. Esse é o momento de você agora aproveitar o podcast Ax Saúde Integral. E hoje estamos aqui mais uma vez com o Dr. Ronison Xavier e nós vamos falar de um tema muito importante. Se você não sabe, o Brasil ele é o país mais ansioso do planeta Terra. O problema é ansiedade. Hoje aqui o Dr. Xavier ele é especialista em ansiedade e nós vamos falar um pouco sobre esse ciclo da ansiedade, sobre esse tema tão importante e relevante para que você que está assistindo possa não somente acompanhar, aprender informação, mas quebrar esse ciclo da ansiedade na sua vida. Boa noite, Dr. Xavier. Boa noite. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no podcast da Ax, né? E obrigado aí pela audiência de todos, quem estiver assistindo também, muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre como quebrar esse ciclo aí da ansiedade e também da procrastinação, né? Como quebrar esses vilões aí que tanto sabotam a nossa vida profissional, pessoal, amorosa, até espiritual, todas as áreas, esses vilões eles acabam, né, fazendo parte e tomando a nossa vida se nós deixarmos. É verdade. E aproveitando também, doutor, vou aqui colocar o nosso tempinho aqui, né, pra gente cronometrar, né? Isso. Aí aquele que tá mais ansioso ali vai ficar acompanhando o tempo aí. E hoje estamos aí mais uma vez, né, doutor? Combinando aí o look, É, né? Hoje eu tô de Blade aqui, você que gostava do filme dos anos 2000 ou anos 90, nem lembro se é. anos 90. Anos 90 o Blade, anos 90. Os tá dois, aqui. na verdade. É os dois, né? É. Então eu tô Primeiro é aqui 90. de Blade, é a minha fardinha oficial. Para quem não sabe, eu sou enfermeiro, né, mentor de saúde e bem-estar. E como o doutor falou aí sobre o ciclo da procrastinação, a gente trabalha também a quebra do ciclo da procrastinação na vida das pessoas. Bom, doutor, o ciclo da ansiedade, vamos lá, ansiedade. Eu tenho uma dúvida. As pessoas, elas, por natureza, são ansiosas, né? Sempre a gente está ali naquela a ansiedade ali. Por exemplo, aquele filme Divertidamente, Uhum. né? Aquele filme Divertidamente. Isso. Lá aparece a figurinha da ansiedade. É. Ou seja, nós temos em nós a ansiedade. Sim, muita gente demoniza, problematiza a ansiedade como se ela fosse assim um vilão, uma coisa que precisa ser totalmente erradicada na nossa vida. Mas muita gente não sabe que a ansiedade, ela não é um vilão por si mesmo. Nós precisamos de ansiedade. Quando você está numa área que você não conhece, por exemplo, uma área urbana, alguma coisa assim, você precisa de ansiedade. Quando você está numa competição, você precisa de ansiedade, porque a ansiedade, ela faz com que você fique hipervigilante naquele momento, que é para você sobreviver caso apareça algum imprevisto, alguma coisa que ameace a sua sobrevivência. Então a ansiedade é necessária. Eu sempre comparo a ansiedade, por exemplo, se você observar, bora pensar assim. O nosso planeta Terra tem uma atmosfera. Ele nos protege de diversos meteoritos que caem todos os dias. Se não fosse isso, né, o nosso planeta era bombardeado. A Lua, por exemplo, se você vê, ela não tem atmosfera. Então, por dia, em média, 100 meteoritos caem na Lua. Então, não tem atmosfera para proteger. E você consegue ver as crateras daqui da Terra. Sim. Já o nosso planeta tem uma atmosfera e protege. Quando você olha para uma parte menor que é o nosso corpo, nós temos um sistema imunológico. Sem um sistema imunológico, nós estaríamos aí Sim. vulneráveis a uma Ah. série de doenças, infecções. Justamente. A ansiedade funciona da mesma forma. Ela é como se fosse um mecanismo de defesa, de proteção. Mas por que então que a gente sofre de ansiedade? Se ela é normal, se ela é para proteger, por que então que a gente sofre? Isso seria parecido com outras emoções, como o medo, por exemplo, Sim. né? A Então, raiva. exatamente. Elas são necessárias, estão ali, mas Isso. Humanamente talvez falando, o desequilíbrio delas, né, poderia isso. causar um dano para o ser humano. Exatamente. Então, a ansiedade, ela tá ali como um mecanismo de proteger, é para nos proteger. Imagina você numa savana, se não tivéssemos ansiedade, morreríamos com mais facilidade. Sim. Se não tivéssemos ansiedade, né, provavelmente não viveríamos tanto tempo. Então, a ansiedade, ela tá ali como se fosse esse mecanismo de proteção. Mas aí surge a dúvida. Ok, Xavier, então por que que a gente sofre de ansiedade? Porque esse mecanismo que era para nos proteger está sendo ativado na hora errada e na intensidade errada.
Esse é o pulo do gato que muita gente Perfeito. não entende. Ou seja, é um mecanismo de defesa normal, mas que está sendo ativado na hora errada e na intensidade errada. Então, você deveria sentir ansiedade se você estiver, por exemplo, perto de um leão. Isso é normal sentir ansiedade. Sim. O que que eu vou fazer? Tenho que correr, me esconder. Agora, é normal sentir ansiedade quando você vai deitar a cabeça no travesseiro à noite? Não. Então, É. por que que a gente está ansioso? Porque Justamente. esse sistema, por algum motivo, ele está sendo ativado na hora errada e na intensidade errada. Mas aí surge outra questão. O que que está ativando? E é aí que está o outro pulo do gato que muita gente não sabe, porque há alguma coisa ativando esse mecanismo, fazendo com que ele esteja hiperativado, fazendo com que você sofra de ansiedade. A questão da ansiedade, ela é positiva em muitas outras questões também, por exemplo. Você vai viajar, você fica naquela ansiedade, né, Isso. da viagem. Mas chegaria um momento ali que, mesmo com uma coisa positiva, uma viagem, família e tal, você está se programando, aí você fica pensando no lugar e tudo. Isso. Mas se essa emoção, se de uma maneira desequilibrada, né, a pessoa já não consegue mais pensar no trabalho, ela já começa a faltar o trabalho, significa dizer que ela entrou em um desequilíbrio, como o senhor já explicou, né? Exatamente. Eu sempre digo assim, tem 4 indicativos que você pode... 4 sinais para você saber se você está no controle ou se a ansiedade está no controle da sua vida. São 4 indicadores. O primeiro dele, a intensidade. Sentir ansiedade às vezes, normal. Todo mundo sente. Certo. Eu me tornei pai recentemente, então eu estava ansioso antes de Ansioso. nascer. Como é que Sim. vai vir? Vai vir careca? Vai vir que cor? Branquinho, moreno, pardo? Como é que vai ser? Então eu estava nessa apreensão. Isso é ansiedade. Mas a intensidade qual era? Era uma intensidade que não me fazia, né? Ali. Enfim, era uma intensidade mínima. Então, intensidade é o primeiro pilar. O outro pilar é a frequência. Qual é a frequência? Você tem 7 dias na semana. Você fica preocupado, ansioso. Um dia, ok. Isso não é uma prevalência alta. Porque você tem 6 dias, ok. Agora, você tem 7 dias, 5 dias você está Ansioso, né? ansioso, preocupado com as coisas todo o tempo, isso é uma prevalência alta. Então aqui já é o indicativo para acionar aí o sinalzinho de Sim. alerta. Certo. Então você tem intensidade além do normal, frequência também além do normal, muita repetição, e você tem o prejuízo no bem-estar, porque sentir ansiedade às vezes você continua vivendo normal, continua feliz, alegre, mas quando há um prejuízo no bem-estar, é quando você começa a perder aquele brilho pela vida. Certo. Aquela coisa parece que está começando a sugar a sua vida, né? E aí tem o quarto, que é o prejuízo funcional. O prejuízo funcional é o quê? Você não funciona mais como deveria funcionar. Olha, gostei Ou dessa, seja, prejuízo funcional. você ia trabalhar, não está indo mais. Ou está indo, mas está faltando. Muito atestado, muita licença. E esses atestados, essas licenças são às vezes indicativos de que tem algum problema ali. Você não está mais funcionando direito na sua vida pessoal, amorosa, profissional. Então, ou seja, você funcionava antes, agora não está mais funcionando direito. E quando chega nesse estágio, aí é muito problemático, né? Porque você não está mais funcionando direito como deveria funcionar. Então, esses são os 4 indicadores: intensidade, frequência, prejuízo no bem-estar e prejuízo funcional. Se eles estão prejudicados os 4, tem que procurar aí ajuda profissional logo, porque senão ela vai tomar cada vez mais o controle da vida e você vai viver, eu sempre digo, a pessoa que sofre de ansiedade, ela vive pela metade. Ela não vive uma vida plena, ela vive pela metade. Nossa, é Uma muito vida forte. plena não significa você não ter problemas, não significa você não ter preocupações às vezes, não Maravilha. significa você não ter também ansiedade às vezes, não significa isso. Uma vida plena é uma vida em que na maior parte da semana você está ok, você está bem. Na maior parte do dia, das 24 horas, você passa um tempo dormindo, mas a parte que você está acordado, a maior parte você está bem também. Então isso é uma vida Perfeito. plena, você está equilibrado. Agora, quem vive com ansiedade acaba vivendo pela metade, porque o período que está acordado está sempre preocupado, está sempre ansioso, sempre com medo, sempre, sabe, cauteloso com tudo, muito evitativo, muito indeciso, e aí vai vivendo uma vida pela metade. Eu ia comentar agora nessa parte que o senhor falou.
a ansiedade ela tá aí. Ela está causando esse desequilíbrio na sociedade. E a gente não pode deixar de falar dessa questão do trabalho, né? Porque a Ah, Axis, sim. ela é saúde integral no trabalho. Nossa missão, nossa estratégia, tudo é voltado para trazer a saúde integral para os trabalhadores. Uhum. E na Axis a gente faz justamente a avaliação de riscos psicossociais. Isso. O senhor trouxe com essa maestria a questão da ansiedade, de aspectos, né, perspectivas que muita gente talvez não conheça, né, essa questão da frequência e tudo. E, de fato, quando olhamos para o parâmetro Brasil, né, vemos ali o Brasil é o país mais ansioso. Nós temos que entender que Uhum. nesse parâmetro estão quem? Os trabalhadores, Isso. estão os funcionários, está a gestão, estão líderes também ansiosos, preocupados com metas, preocupados Uhum. com resultados, né, cobranças, enfim. Isso. E a avaliação de risco psicossocial ele é um instrumento para encontrar esses profissionais ansiosos, né? Esses profissionais que Uhum. estão passando por um período de ansiedade, certo? E de que forma, por exemplo, uma solução estratégica ela poderia trazer o benefício para aquela empresa, né? Já trazendo um pouco aqui para a parte corporativa. Como é que funcionaria? Trazer um benefício O para benefício. do diagnóstico, né? Isso, diagnóstico. Muitas empresas, o trabalho ele toma um tempo considerável da nossa vida, né? Uhum, E muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade no trabalho. E uma vez que a gente sabe que a ansiedade ela é ativada muito pelas incertezas, pela instabilidade, uhum, por isso que o Brasil ele é campeão, inclusive, num ranking, porque ele é um país muito instável economicamente, politicamente, financeiramente, em todos os aspectos, né? Você, por uhum, exemplo, sai de casa não sabe se volta, você não confia em muitas instituições, então há uma insegurança constante todo tempo, além de violência, de uma série de coisas. Então tudo isso gera essas família, incertezas. contas para pagar. É, então gera essas incertezas. Aí você olha para a parte organizacional, empresarial. O Uhum, trabalhador ele tá lá, é o ganha-pão dele, mas quando ele sente que a qualquer momento ele pode ser mandado embora, a qualquer momento ele se ele pisar em alguma coisa vai vir uma bronca, a qualquer momento, sabe, sempre tá vindo uma cobrança, uma como se fosse uma chicotada, falta de propósito. falta de propósito. Então, tudo isso daí faz com que o trabalhador viva nesse estado de ansiedade constante, Uhum, além muitas das vezes das cobranças que ele não consegue desempenhar, e aqui entra aquilo que nós falamos também do perfil da pessoa, né? Que uhum, cada trabalhador também tem um perfil. E às vezes tem uhum, um trabalhador que ele é excelente, ele tá num outro lugar que nem era para estar, né? Então, tudo isso uhum, daí desgasta mais do que o que deveria. uhum, E aí a pessoa vive ansiosa. Então, para remover esses problemas organizacionais, é necessário que a empresa, a organização, ela realize um diagnóstico. Né? Ela uhum, realize um diagnóstico naquele local, porque ela vai mapear e perceber que o que está adoecendo aquela pessoa não é só porque ela quer. É uma série de fatores que pode estar adoecendo, que uhum, vem desde a liderança, desde da uhum, parte até estrutural da própria empresa, do cargo, das funções e tudo mais, da própria pessoa também, alguns uhum. hábitos que ela tem. Então, é uma série de fatores, mas quando você mapeia isso, você consegue atingir então as áreas que estão realmente ali causando, e assim você consegue diminuir essa incidência, né, essa problemática aí dentro das Uhum. empresas para que os trabalhadores eles consigam ter uma qualidade de vida melhor dentro do trabalho, né? Perfeito. E a Axis, ela justamente faz isso, né? Ela faz tanto a É, avaliação de riscos psicossociais, fazendo esse diagnóstico, e ao fazer esse diagnóstico, ela vai, depois desse mapeamento, ela tem ali as informações necessárias para montar um plano de ação para que essa empresa possa colocar em prática e diminuir, assim, casos de ansiedade, isso, consequentemente, afastamentos, né? E mais desempenho, né? Com exatamente. menos afastamentos, mais desempenho, lucratividade, né? Uma empresa com uma harmonia, eu acho que essa palavra seria mais importante, harmonia. Uhum, Porque, por exemplo, você vai para sua casa e tiver harmonia, aquela casa vai ser um lar, um lugar muito é, proveitoso. Se você vai para a igreja, por exemplo, vai para a faculdade, né? Você vai para o local que você encontra harmonia, você vai sentir bem, sim, né? E mesmo que existam as dificuldades, as adversidades, você consegue lidar melhor com essas consegue. questões. Então, a questão da harmonia é justamente esse ponto, né? Que
quando você entra ali no ambiente de trabalho com harmonia, você Uhum. trabalha melhor, você produz melhor. Até te falou isso no nosso primeiro podcast, no primeiro episódio, que a pessoa ela volta para casa, vamos dizer assim, feliz, É, né? Ela vem ali com um certo clima e isso vai trazendo para casa dela, para a família dela e consequentemente ela tem melhores pensamentos, melhores decisões, é isso mesmo. né? E lembrando também que a ansiedade, ela pode se manifestar também fisicamente, Sim, né? Ela se manifesta fisicamente, que é a chamada psicossomatização. isso, E aí o paciente, ele pode, às vezes, estar com... O senhor falou de questão de atestados, né? é isso. Porque muitas vezes o atestado ali não é especificadamente ansiedade, Uhum. né? Mas esse paciente, perdão, é o enfermeiro, esse trabalhador, ele pode estar ansioso e estar dando atestado, né? Está emitindo Uhum. atestados, está sendo afastado por questões físicas relacionadas à ansiedade, Exatamente. né? Como, por exemplo, problemas de estômago, Isso, às vezes uma cefaleia, né? Então o corpo ele acaba reagindo, né? Ele isso. acaba reagindo a essa questão da ansiedade. É isso mesmo. Doutor, você falou também sobre a questão do ciclo, né? É, Do tem um ciclo ciclo, da né? ansiedade, né? A gente vai falar sobre o ciclo. Mas antes de chegar aqui na parte do ciclo, nós falamos aqui da Axe Saúde Integral no Trabalho, nós temos nosso site, nós temos aí nossos contatos, nós vamos colocar aqui no link, tá? O nosso Uhum. link de contato do site, para você nos acompanhar no Instagram também. E também não podemos deixar de agradecer, né? Dr. Gilmar Nascimento, nosso vereador, Isso né? mesmo. Que nos abre não somente o espaço, mas abre o coração para que a gente possa estar trazendo esse momento tão importante para a comunidade. Então, É isso um mesmo. abraço e um agradecimento especial ao Dr. Gilmar Nascimento. Então, Rondes, vamos lá para a parte do ciclo da ansiedade. Isso. Tem algumas coisas que eu queria pontuar antes da gente entrar no ciclo, só para a pessoa que está assistindo ela entender ainda melhor como é que funciona isso. Olha, Uhum, imagina um vigilante de uma agência bancária. Esse vigilante, ele está lá num estado que a gente chama de hipervigilância. Daí que vem o nome, vigilante, né? uhum, Então ele está num estado de hipervigilância, ou seja, hiper é que é muito elevado. certo. Então, hipervigilância, ele está super vigilante. Por quê? Porque o vigilante da agência, ele sabe que qualquer pessoa que entra na agência é um potencial risco. Ele Certo. não sabe quem pode ali entrar e assaltar. Pode Uhum, ser qualquer pessoa. Então, os olhos deles estão hipervigilantes. Ele está numa posição tensa, porque a qualquer momento eles têm que estar de prontidão para puxar a arma, né, e reagir. uhum, Ele está num estado que a gente chama ansioso. Então, hoje, nós, principalmente do Brasil, nós estamos vivendo num estado de hipervigilância. Ou seja, o Brasil ele é campeão no ranking mundial de ansiedade e as pessoas estão vivendo num estado de hipervigilância, uhum, tensionadas, assustadas, ansiosas, preocupadas com dinheiro, com saúde, com as instabilidades econômicas, uhum, políticas, uma série de coisas. E isso vai alimentando esse ciclo ansioso, porque uhum, por trás da ansiedade existe um ciclo. Existe um processamento, como ela acontece. E uhum, muita gente não sabe disso. E uma outra coisa, muita gente não sabe que existe um ciclo e que esse ciclo ele pode ser quebrado, né? uhum, Tem coisas que não dependem da gente, mas tem coisa que dentro do nosso controle nós podemos quebrar esse ciclo também, uhum. para não sermos também uma pessoa, pessoas apenas é, dependentes totalmente do ambiente ao nosso redor, porque aí a Certo. gente adoece, né? Uhum, E uma outra coisa importante também que eu preciso dizer é que o, em dezembro de 2023, uhum, o que seria esse ciclo, né? Em dezembro, vou começar dando essa ilustração. Em dezembro de 2023, uma jovem chamada Jéssica Canedo, ela tirou a própria vida por causa que foram divulgadas mensagens em que supostas mensagens, prints de conversa em que ela e o humorista Whindersson Nunes uhum, estavam tendo um caso, né? Foram divulgadas em várias páginas, inclusive na página Choquei, na página de fofoca Choquei. A pressão foi tanta sobre essa jovem, ela tirou a própria vida. Então, depois se descobriu que era mentira, né? Que sim. aqueles prints, aquelas conversas não passavam de mentiras.
E o que que isso significa? Uma mentira destruiu a vida de uma jovem, né? As mentiras, a gente não precisa ir muito longe para perceber como as mentiras, elas destroem a Sim. vida de qualquer pessoa, de relacionamento, a vida profissional, seja lá qual for a área. Mas as mentiras, elas não acontecem só do lado de fora, elas acontecem também do lado de dentro. E é Hum, aqui que começa o ciclo ansioso. muito bom. Porque a gente precisa entender que a mente ansiosa, ela é uma mente que mente. Entende? Legal. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já precisa clarear para entender o ciclo da ansiedade. Existem vários tipos de ansiedade, para deixar também claro para quem está nos assistindo. Uhum. Existem variados tipos de ansiedade. Tem pessoas que elas têm medo de altura, muita ansiedade em altura. Tem pessoa que não tem, mas tem muita ansiedade no meio das pessoas, Das pessoas. ansiedade social. Uhum. Outras pessoas já têm ansiedade excessiva de ver sangue, de ver agulha, né? Fobia específica. Não é meu caso. Ou então de entrar no elevador, lugares fechados. Então, tem variados tipos de fobias, de ansiedades. Uhum. E por que que existem variados tipos de ansiedade? Porque as pessoas são variadas, cada uma tem o seu histórico. Uhum. Agora, mesmo nessa variedade, o ciclo ele se repete em todas. O ciclo ele é comum em todas, é o Certo. mesmo ciclo. Eu sempre dou o exemplo, assim, mais um exemplo para ficar ainda mais claro, que eu gosto de tentar ser didático para a pessoa entender bem que ela já pode começar a tentar quebrar parte desse ciclo, né, Maravilha. até Uhum. por conta própria, mas sempre precisa de uma mãozinha também, se for o Uma caso. orientação, um acompanhamento. Imagina dois gêmeos, mesma carga genética, mas um começa a torcer para o Flamengo, outro para o Vasco. Uhum. Um gosta de loira, outro gosta de morena. Um gosta de vermelho, outro gosta de azul. Um é Lula, outro é Bolsonaro. Uhum. Então você tem dois gêmeos. Por Uhum. que é diferente? Por que eles pensam diferentes assim, se tem a mesma carga genética? Porque as experiências são diferentes de cada um. Então é por isso que, no caso da ansiedade, as pessoas vão ter ansiedades diferentes. Ansiedade não é uma coisa, é um conjunto. Tem Sim, vários sim. tipos de ansiedade. Tem ansiedade generalizada, Uhum. tem ansiedade social, são diferentes. Mas elas têm o mesmo padrão de funcionamento, o mesmo ciclo. E um dos pilares desse ciclo é entender, primeiramente, que a mente mente. Então, esse é o primeiro ponto. Uhum. A nossa mente, ela mente para nós. Ela distorce a realidade, ela aumenta as coisas de tamanho. E o ciclo da ansiedade ele é dividido em 4 pilares. Uhum. 4 pilares. Primeiro, detectar perigo. Esse é o primeiro pilar da mente ansiosa, desse ciclo. A mente ansiosa, ela detecta perigo com facilidade. Você vai fazer uma viagem de avião, a mente ansiosa automaticamente ela pensa assim: e se o avião cair? Uhum. Então, e se? Vai entrar num relacionamento, e se não der certo? Você vai empreender num negócio, e se não der certo? E se a gente perder dinheiro? E se a gente perder tempo? E se? Não, mas pode acontecer isso e se. Então, isso a gente chama de detectar perigo. Vai entrar no elevador, e se o elevador travar, quebrar e eu ficar dentro? Vai subir num prédio, se eu cair lá de cima, e se eu não... Ó. Então, sempre por trás dessas fobias, você tem uma mente que está detectando perigo. Detectando perigo. Por isso que se diz ansiedade é excesso de futuro. Não é só excesso de futuro, mas se diz que ansiedade é excesso de futuro, porque a mente ansiosa, ela está sempre prevendo o que pode acontecer por meio do e se. E se? E se acontecer isso? E se isso? E se aquilo? E se? Um e se que está sempre no futuro, uma possibilidade, mas que ela não sabe se vai acontecer. Sim. Mas ela está presa lá, na possibilidade. E aí ela fica detectando o perigo, como se fosse um radar, detectando perigo todo o tempo. Tem algo que está fazendo com que ela esteja detectando esse perigo. O segundo pilar desse ciclo é o aumentar o perigo. Então a pessoa transforma um pequeno ruído numa tempestade. A mente ansiosa, o segundo pilar desse ciclo ansioso É aumentar. é aumentar o perigo. Então, a pessoa ela vai se olhar no espelho, ela vê uma espinha, é câncer. Uhum. A pessoa demorou mandar mensagem para ela, eu sabia, não gosta de mim. Ó, só foi uma demora de mensagem. Qual é o problema disso? A pessoa pode ter ido no banheiro,
a pessoa pode ter caído no sono. Existe uma variedade de fatores que pode ter acontecido, mas a mente ansiosa faz o quê? Aquele ruído, ela aumenta de tamanho. Você sabia disso? Você está nos acompanhando, você sabia disso? Então, esse é o segundo ciclo, aumentar as coisas de tamanho. É o famoso transformar tempestade num copo d'água. Um atraso faz uma briga. Acontece muito dentro do casal também. Pequenas coisas se tornam em grandes tempestades. Por quê? Porque a mente da pessoa ansiosa, que muitas das vezes tem ali o outro fator controlador por trás também, ela qualquer coisa que foge um pouco do controle dela, que ela não consegue prever com uma certeza, então ela automaticamente aumenta de tamanho e transforma em catástrofe. A gente chama isso de pensamentos catastróficos. Então a mente ansiosa, além de detectar perigos, todo o tempo, ela é especialista em estar detectando perigo em tudo. Sabe aquela pessoa que vê positividade em tudo? A mente ansiosa vê perigo em tudo. Então tudo é motivo de perigo. Aí ela também aumenta, então ela transforma coisas em catástrofe. Tudo é um apocalipse. Tudo vai ser um apocalipse. Tudo é um risco para a vida dela. É um risco para a segurança dela. É um risco para previsibilidade. Por isso que também pessoas ansiosas elas têm uma tendência a permanecerem numa aquilo que a gente chama numa zona de conforto. Não é no sentido pejorativo de dizer que a pessoa é acomodada, não é isso. É zona de conforto no sentido de uma zona que é conhecida. Então, o que é Certo. conhecido? O sofá da minha casa é mais conhecido, é previsível. Lá ninguém mexe comigo. É a minha cama, ninguém mexe comigo. Então, essas áreas são previsíveis. Agora, imagina você ser chamado, bora abrir uma empresa, bora abrir um negócio. Isso é imprevisível. Vai vir cobrança, vai vir responsabilidade, vai vir isso, vai vir aquilo. Não, 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 não. Prefiro a minha vida como tá mesmo. Então, ou seja, justamente para não ter esses detectar muito perigo, aumentar as coisas, aí ele vai vivendo nesse estado de isolamento. Mas aqui, estou fugindo um pouquinho aqui do ponto. Primeiro, detectar muito perigo. Sim. Segundo, controlar, ou segundo, aumentar as coisas de tamanho. A mente ansiosa aumenta, porque aqui, Ayrton, é importante aqui. Um ponto que eu havia esquecido. A pessoa que é ansiosa, ela precisa entender, ela precisa saber também que a mente ansiosa, a cabeça ansiosa, ela está como se fosse poluída por distorções cognitivas. Então ela distorce a realidade. Ela não vê a realidade como uma pessoa normal vê. Ela não vê assim. Então, você, por exemplo, uma pessoa com um pensamento ali racional, digamos assim, você vai, por exemplo, entrar num avião, você entra e pensa, poxa, qual é a probabilidade de um avião cair? Sim. É muito pequena. Existe a possibilidade? Existe, mas é pequena. Ok. Estatisticamente falando, Estatisticamente falando, é seguro. sim. Da mesma forma, você vai entrar num ônibus, num transporte público, estatisticamente falando, é mais fácil você chegar na sua casa em segurança do que você ser assaltado. Justamente. É mais fácil. Mas por que a mente ansiosa, quando entra nesses lugares, ela já pensa no pior? Porque ela acha que o pior é o prevalente. Mas isso é uma distorção da realidade. Não tem fundamento na realidade. Ah, mas é uma possibilidade. É, mas não tem fundamento. Então, não tem fundamento por quê? Porque acontece mesmo, mas não é o prevalente. Acontece às vezes. Da mesma forma, eu dou o exemplo desse teto aqui. Existe a possibilidade dele cair na nossa cabeça. Agora, só porque existe a possibilidade a gente vai ficar olhando para cima? Não pode. Sim. Porque a possibilidade é mínima. É mais fácil a gente sentar aqui e depois terminar em segurança. Eu achei interessante essa parte de gente, nós seres humanos criamos isso, né? Sim. Em nossa mente. Sendo que isso Exatamente. não é Por a isso que a mente realidade. mente. Interessante, Entende? interessante. Ela mente por meio dessas distorções. Então, é por isso que um ruído não é um simples ruído na mente ansiosa. Ela aumenta de tamanho. Sim. Ela vê onde é um gatinho, ela vê um leão. Então, ela vê o chefe passou e não deu bom dia. Já era, eu vou ser demitido. Então, olha o problema na mente ansiosa. Sim. Então, o chefe chamou para uma sala. Às vezes é para fazer um elogio. Dizer, eu gostei daquilo lá que você fez naquele dia lá. Mas antes do chefe dizer isso, o chefe só chamou na sala lá. Vem aqui na sala que eu quero falar com você, A rapidinho. pessoa já vai sofrendo, né? Ela já vai sofrendo, vou ser demitido hoje. Já era, mano. Bem que os colegas estavam falando que ia ter demissão aqui, hoje vai ser eu. Mas aconteceu? Não.
nem aconteceu, mas ela já está prevendo, ela está aumentando. Só o chefe só disse, vem aqui, ela aumentou de tamanho. Então a mente ansiosa, ó, detectou o perigo e aumentou de tamanho. E muita gente não sabe disso. Não Ela sabe, pode não estar sabe. vivendo o ciclo da ansiedade e não está vivendo isso. Exatamente. E aí entra o perigo, Uhum. que é o terceiro pilar do ciclo, que é onde as pessoas tentam controlar essa ansiedade. Então, cada um de nós tem um jeito de tentar controlar nossas dores. Certo. E aí a pessoa vai tentar controlar, mas ela controla de uma maneira errada, Uhum. disfuncional, que a gente chama, e alimenta ainda mais o ciclo, sem ela perceber. Vou dar um exemplo. Uma criança, quando ela tá, um bebê, ele tá com fome, ele chora. É a forma dele pedir socorro, dele pedir alimento. Então ele vai chorar. Um Uhum. adolescente, quando ele tá chateado pelo término de um relacionamento, ele remove a foto de WhatsApp, Uhum. do perfil de WhatsApp. Sim. É a maneira dele lidar com aquela dor. Uhum. E a pessoa ansiosa, quando ela tá ansiosa, o que é que ela faz? Ela vai abrir a geladeira e vai comer doce, Uhum. entende? Ela vai Sim. pro cigarro, ela vai Interessante. para uma bebida, ela vai para um comportamento de curto prazo, ela vai, senta na TV e assiste É maratona isso que eu ia perguntar, uma né? série, Maratona, né? pornografia. Então, a Uhum. pessoa entra dentro de alguns ciclos, outros ciclos de comportamentos, como uma forma de tentar minimizar a preocupação, a ansiedade. É porque aqui eu fico mais relaxado fazendo isso. E fica mesmo. Só que é um relaxamento de curto prazo. Sim. Não é uma Tem questão da solução. dopamina e tudo, né? Dopamina, é Tudo. mais rápido, é um Uhum. alívio Uhum. momentâneo, um alívio temporário, mas não está resolvendo. É disfuncional. Uhum. Então, a longo prazo, você está alimentando ainda mais o ciclo da ansiedade. Ou seja, na tentativa de tentar romper o ciclo, mesmo sem saber, Sim. a pessoa está alimentando o ciclo. Porque o terceiro pilar do ciclo da ansiedade é esse: é a tentativa de controlar de maneira disfuncional, Uhum. controlando por meio desses atalhos Sim. rápidos que não resolve. Aí faz uma compra impulsiva. Uhum. Então, tudo isso Sim. são maneiras que a pessoa tem. Por isso que eu dei o exemplo do bebê, do adolescente, porque eles, dentro da realidade deles, eles tentam resolver aquele problema, mas que muitas das vezes o do bebê vai funcionar, tá ok, porque para a Certo. idade dele é aquilo mesmo. O do adolescente já não funciona, remover a foto do perfil já não vai funcionar, mas é o jeito que ele pensa que vai resolver. Aí, né, na ignorância dele, eu vou É a tentativa remover. dele, né? É uma tentativa, né? Aí o outro vai mandar mensagem, vai perguntar como é que eu tô e tal. Então é a tentativa que ele tem. Uhum. E o ansioso também da mesma forma. Ele vai e tenta fazer esses comportamentos para tentar fugir, aliviar essa angústia e que alivia mesmo, só que é de curto prazo. Depois a ansiedade volta pior, volta mais intensa, o ciclo se repete e a pessoa continua e aí tem que estar nesses comportamentos compulsivos, nesses comportamentos descontrolados de vício, né, dependente, para poder estar sempre aliviando, mas nunca sai do ciclo. E saindo do terceiro, qual seria o quarto? O quarto é a famosa fuga. O quarto é um dos mais problemáticos também. A mente ansiosa detecta perigo, ela aumenta as coisas de tamanho, aí ela tenta controlar para poder lidar. Só que quando ela não controla dessas maneiras, desses Sim. comportamentos assim, ela parte para a fuga. A fuga é o quê? É você evitar completamente aquilo que te deixa ansioso. Então, se falar em público me deixa ansioso, eu evito falar em público. Toda vez que me chamarem, eu não vou. Uhum. Se sair da minha casa à noite me deixa ansioso, toda vez que me chamarem, eu não vou. Uhum. Se lá no meu trabalho eu estou há 5 anos no mesmo cargo, é um cargo que eu já tenho, sabe, já estou habituado, já sei o início, meio e fim do meu cargo, mas Uhum. lá na empresa, vez ou outra, tem uma certa promoção para de repente você pegar um cargo mais elevado, mas eu não gosto porque eu não sei o que que vai vir mais cobrança. Ou Uhum. seja, é uma fuga. Então, o Sim. comportamento de fuga é porque na mente ansiosa ele pensa assim, ó, se uma coisa me deixa ansioso, então é melhor eu evitar. Entendi. Aí ele vive, aí aqui entra o perigo aí. O ansioso ele vive como se ele fosse um fugitivo.
mas não da justiça. Um fugitivo de quem? Dele De si mesmo. mesmo. De si Nossa, é mesmo. muito forte. Então ele vive como um fugitivo, Uhum. evitando a vida, evitando as oportunidades, como se ele vivesse dentro de uma caverna. Então todo o potencial que ele tem dentro dele não é Todo- revelado, Aham. porque ele vive nesse estado de fuga, sempre evitando responsabilidade, sempre evitando entrar naquela rua, falar com determinada pessoa, interagir com determinada pessoa. Então ele vai vivendo numa série de Ele evitações. evita justamente para não confrontar, Não, exatamente, porque gera né? angústia. Gera Gera angústia e, angústia, gera consequentemente, ele preocupação. não consegue, vamos dizer assim, ele não consegue crescer, não consegue ter novos resultados, Exatamente. não consegue ter novas experiências. Exatamente. Ele fica preso nesse ciclo, né? É, Lembra muito o ciclo da procrastinação, parece que estão exatamente. totalmente ali interligados, né? Isso. Então, esse ser humano que poderia estar em pleno desenvolvimento, ter uma plenitude de vida, ter uma Isso. vida harmoniosa consigo mesmo e com o Isso. mundo ao redor, ele preso nesse ciclo, ele não consegue expandir, ele não consegue até focar, não consegue realizar sonhos, né? E aí ele entra numa frustração, né? Exatamente. Entra numa frustração. E aonde que vai responder isso? No corpo, né? O corpo vai acabar respondendo todas essas demandas emocionais não resolvidas, essas questões que não foram, esse ciclo que não foi quebrado, consequentemente ele vai trazer para o corpo. E aí Exatamente. entra o adoecimento, né? Entra o adoecimento. Por exemplo, quando eu olho para meus pacientes, né? Eu trabalho há 10 anos já na área de saúde, Uhum. mais de 10 anos na verdade, mas 10 anos especialmente com pacientes crônicos e esses pacientes cardíacos, e eu percebo que o problema não é falta de informação. A informação ela está aí, está na internet, está na primeira consulta que ela teve com o médico, Uhum. está na primeira consulta que ela teve com o enfermeiro, a primeira consulta com o nutricionista e vai se repetindo essa mesma informação. Ele tem consciência do que é, ele tem consciência do que fazer, mas ele não consegue fazer. Justamente porque existe um ciclo, né, muitas vezes inconsciente, que faz ele evitar aquele resultado, faz ele evitar aquela tarefa. Porque muitas vezes pode ser medo, pode ser essa ansiedade Uhum. do resultado, do resultado esperado, ou o que aquele resultado vai alcançar, Sim. né? Por exemplo, você entra para um certo grupo, por exemplo, no meu caso, né? Muitas pessoas entram na igreja, elas vão, de certa parte, distanciar-se de alguns amigos. É isso Então, mesmo. vamos olhar aqui para a parte de saúde. Quando eu resolvo cuidar da saúde, resolvo ali ter uma medida de, eu não vou mais comer determinados alimentos, não vou mais beber certas coisas, eu não vou mais procrastinar o treino, vou realmente treinar. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela deixa de ir em determinados lugares, ela vai deixar É de isso mesmo. frequentar aquela rodinha de amigos, vai se distanciar de certas pessoas, de ambientes, né? Vai ter uma outra perspectiva mental, uma outra perspectiva de realidade. Então acaba que para evitar esse resultado, ela faz o quê? Ela procrastina e muitas vezes é inconsciente. E você é especialista em procrastinação, né? Tem Isso. um ciclo também por trás disso, Tem né? um ciclo, né? E é parecido, né, essa questão do ciclo. E para resolver esse ciclo, né, o primeiro passo é a pessoa conhecer, porque essa informação ela não está aí Uhum. difundida como o senhor explicou, o ciclo da ansiedade. Muita Uhum. gente sabe da ansiedade, estuda sobre isso, fala-se sobre isso, mas com esse detalhe a gente não tem, às vezes, acesso. Então, o primeiro Exatamente. passo é conhecer. O segundo passo é reconhecer, é você olhar o espelho. E muitas vezes esse espelho, assim, quando a gente faz uma analogia com a gente, você tem dois olhos mirando para frente, né? Sim. É por isso que Jesus falou assim, ó, você tá olhando pro cisco no olho, mas tem uma trave no seu, né? Porque é muito mais fácil eu olhar pro cisco no teu olho, mas não reconhecer em mim. E Exatamente. para que eu possa reconhecer em mim, eu preciso de um espelho, eu preciso de alguém que possa estar me dizendo, olha, você tem que arrumar o cabelo assim, se assado e tal, um espelho. E o espelho é justamente as ferramentas, né? Os profissionais, Sim. por exemplo, ansiedade. O que você falou, quando a pessoa tenta resolver por si só, ela está presa no ciclo. Sim. Ela tenta resolver e não consegue, né? Acaba indo piorando a situação. Aí que entra a questão de ter um acompanhamento, um profissional, uma ferramenta que possa mostrar para ela qual é o problema e sair disso. Que aí entra o Exatamente. passo seguinte, que é quebra do ciclo, né? E quebrar o Exatamente. ciclo, usando depois o terceiro passo, a quebra do ciclo, e o quarto, no caso da procrastinação,
as técnicas assertivas, que são ferramentas específicas Uhum. que a pessoa usa para poder quebrar esse ciclo. Não adianta eu somente reconhecer, entender, vi qual é o problema, agora eu trago para minha consciência, que o X da questão é isso, né? Isso tudo é Uhum. inconsciente. Quando ele traz para a consciência aquele ciclo da procrastinação, que ele está realmente vivendo, por que que ele Sim. procrastina aquilo? Muitas vezes, alguns casos que eu já pude perceber, doutor, era uma dependência emocional. Então, Uhum. aquele ciclo de procrastinação, né? Por que que eu não tenho um relacionamento bom? Por Uhum. quê? Porque existia uma dependência emocional, aí já é outro assunto, mas que acaba que envolve, né? E aí, quando ele quer, ele reconheceu ali, pegou o espelho, olhou, puxa vida, realmente tinha uma dependência aqui. Aí ele É, trouxe para a consciência. Quando ele traz para a consciência, ele vai quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo é o quê? Fazendo diferente. exatamente. Executando mesmo sabendo que existe lá aquela demanda. Uhum. E posteriormente, com técnicas assertivas, você vai lá executar, né? É isso Agora, mesmo. doutor, no caso do ciclo da ansiedade, como que seria para quebrar esse ciclo? Um detalhe interessante que eu lembrei aqui também de pontuar, que é muito importante. Algumas pessoas, doutor Ayrton também, né? Algumas pessoas elas dizem assim, não, tudo é subjetivo, né? Uhum, Então não existe essa coisa de ciclo, de padrão, essas coisas. Quando você olha os transtornos, por uhum, exemplo, emocionais, você vê que eles seguem certos padrões. uhum, Existem transtornos do humor que são diferentes de transtornos de ansiedade. Um transtorno uhum. de humor depressivo é diferente de um transtorno de ansiedade. Sim. Eles se relacionam em muitos aspectos, às vezes um leva ao outro. Uhum, Geralmente eles também estão juntos, mas eles são diferentes, eles têm uhum, suas diferenças, eles têm seus pilares diferentes. É diferente também de um transtorno psicótico, né? É diferente de uma uhum, esquizofrenia. Então, os transtornos, eles têm padrões, têm uhum. certos padrões de funcionamento. Então, cada pessoa, ela é individual, ela é Sim. singular, ela tem Uhum, uma experiência, mas é importante frisar que existem ciclos, padrões por trás dos comportamentos. E uhum, é muito importante não, é na verdade, é libertador quando uma pessoa que ela está sofrendo, por exemplo, de ansiedade, ela entende que por trás da ansiedade existe ciclo, um ciclo de funcionamento. E isso não é a gente que fala, existem estudiosos da área, sim. como Alfred Liarri, que é um dos maiores especialistas, Albert Liarri, um dos maiores especialistas em ansiedade no mundo. Ele tem várias obras publicadas e ele fala disso, que Uhum, existe um ciclo por trás da ansiedade, que é esse ciclo que eu falei, que é de detectar o perigo, aumentar o perigo, tentar controlar o perigo ou uhum, fugir do perigo. Então, toda ansiedade, ela uhum, sempre tem esse ciclo de maneira camuflada por trás. E quando uhum, você consegue mapeá-lo, como ele está funcionando em cada caso, você uhum, consegue desestabilizá-lo para quebrar, para que a uhum, pessoa, né, volte a assumir o controle da vida dela e não viva preso, prisioneira uhum, de ansiedade, né? Agora, para quebrar esse ciclo, uhum, eu queria também pontuar que em um dos encontros que a Axe faz, né, um dos planos da Axe nas organizações, um dos encontros é justamente também falar sobre a ansiedade, né, para os perfeito. colaboradores, para os líderes, Sim. onde nós falamos também desse ciclo, como Uhum, quebrá-lo, né, e é muito importante porque se nós entendemos que o Brasil ele é campeão no ranking mundial de uhum. ansiedade, então, essa ansiedade está presente em várias empresas. Então, imagina o Sim, quanto as empresas justamente. perdem financeiramente, perde com pessoas tendo que sair, atestado, Afastamentos, licença, afastamento. As pessoas perdem, perdem saúde, a empresa perde pessoas, perde dinheiro. rotatividade profissionais. Exatamente. Então, não quero nem revelar muito spoiler aqui, porque justamente Uhum, esse é um dos pilares também que a Axis trabalha, que é uhum. justamente levando uma orientação sobre isso para as empresas é uma das coisas que está dentro do nosso plano. E quem está nos acompanhando, né? Você que é empresário, colaborador, você que tá no meio aí é, corporativo, né? Isso. Organizacional, é interessante ter essa noção, porque vou fazer até aqui um pitch, né? Vou fazer aqui um merchan aqui. Porque não é simplesmente uma palestra. Você pode Sim. perceber aqui que não é palestra. Aquela palestrinha e tal, são importantes, a educação em Uhum. saúde, educação continuada, são momentos interessantes, porém eles não são resolutivos, né? O resolutivo é Sim. mostrar qual é o problema, é pegar o espelho e dizer aqui, olha, tá aqui, ó. Às vezes você não está enxergando isso.
às vezes o problema dentro da empresa, essa harmonia está faltando por conta disso. Uhum. E quando você tem uma equipe realmente estruturada, que o Dr. Rony Xavier é especialista em ansiedade, né? Tem todo esse know-how e detalhe, mostra com maestria esse ciclo da ansiedade para a empresa, para as pessoas, elas enxergam isso, Uhum. né? Percebem que reconhece isso, igual o ciclo da quebra do ciclo da procrastinação, né? Ela primeiro conhece, ela vai reconhecer, aí o senhor entra com a questão da quebra do ciclo, Isso. e através dessas ferramentas técnicas também que o sujeito tem, né? São totalmente, né, distintas e tudo, porém elas são necessárias, técnicas, para que acompanhamento, para que essa pessoa, esse indivíduo, possa trazer resultado para si, para a família, para a sociedade e também para as corporações, para as suas empresas. Exatamente. E só dando um pequeno spoiler aqui, uma pequena Uhum, clareza, né, dessa quebra de ciclo, uma das coisas fundamentais a se fazer para quebrar o ciclo da ansiedade, que mais uma vez repetindo para quem está nos assistindo, a ansiedade ela tem um ciclo de funcionamento. uhum, Apesar das pessoas manifestarem ansiedade de maneiras diferentes, um tem fobia social, outro tem uhum, agorafobia, outro tem aracnofobia, uhum, são ansiedades diferentes, mas todas elas fazem parte de ansiedade. Então há essa diferenciação, mas o ciclo ansioso é o mesmo. E para quebrar esse ciclo, existem formas de quebrar esse ciclo, né? uhum, E uma das formas, aqui dando uma orientação bem breve, é primeiro trazer a mentalidade da pessoa para a realidade, porque a mente ansiosa, ela é uma mente mais emocional do que racional. usa mais o sistema límbico, né? Então, é exatamente, ela tá Uhum, mais presa no sistema de medo do que no uhum, sistema real da realidade. Então, ela vê perigo onde não tem, ela vê ameaça onde não tem, ela sempre é uma ameaça à sobrevivência dela, enfim. Então, é trazer essa mente para a realidade. Só que, uhum, o, como você trabalha a ansiedade, não pode ser só no aspecto cognitivo, mental. Precisa ter uhum, também o comportamento. E aqui entra outra coisa fundamental, são os comportamentos que trazem os resultados mais definitivos para resolver os problemas ansiosos. Os verdade. comportamentos. Não basta apenas eu tentar sentar na minha casa e me concentrar. Agora eu vou aliviar minha ansiedade. Não é assim. É Uhum, bom, tem técnicas de relaxamento, tem tudo, mas isso é num nível também cognitivo. Vai influenciar no corporal? Vai, até no comportamento também. uhum, Mas são as ações comportamentais que vão principalmente quebrar esse ciclo. Principalmente comportamentos de uhum, proximidade com as coisas que você evita. Então, uhum, responsabilidades, você teme, você foge de responsabilidades, se aproxime de responsabilidades. Você uhum, evita se expor em público porque me gera muita angústia, você tem que se expor em público. uhum, Então, é a exposição que gera uma diminuição da angústia ansiosa, uhum, não a fuga. A fuga, ela alivia temporariamente, mas não resolve definitivamente. É a uhum, exposição que faz com que aquilo vá se quebrando. Eu sempre dou o perfeito. exemplo da pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo. É Uhum, uma ansiedade, que muitas das vezes está relacionada à ansiedade social também. uhum, Então, a pessoa tem muito medo de falar em público. Só o fato dela ver pessoas, ela já começa a ficar suada, trêmula. Aí, como é que resolve isso? Na cabeça dela é evitando falar em público. Eu evito, porque aí eu uhum, não preciso passar por isso. Resolve não. E aí, numa realidade que nós vivemos, onde nós precisamos nos comunicar, estar entre as pessoas, é necessário uhum, superar esse obstáculo. Então, perfeito. nesse caso, para ela superar, o que ela deveria fazer? Se aproximar disso. Mas de qualquer jeito, não. Existem técnicas, existem formas, mas tem que se aproximar de maneira gradual, até o momento que ela vai estar falando com 10 pessoas, com 20 pessoas, com 100 pessoas, e Uhum, aquela angústia que ela sentia antes não sente mais. Por quê? show. Porque foi a proximidade com a situação que resolveu, não a fuga. Uhum, Então é importante você que está assistindo aí, lembre-se, sempre que você está ansioso, a sua mente ansiosa vai querer levar você para comportamentos impulsivos, principalmente de curto prazo, para aliviar a ansiedade, também num curto prazo. Comer doce, assistir, uhum. maratonar série, né? Comprar coisas na Amazon, Comprar coisas na Amazon, gastar desnecessárias. desnecessária, tudo que não tem, para gerar um certo alívio dopaminérgico temporário, e aquilo alivia a sua ansiedade, alivia mesmo, mas
isso não resolve. E é Então, prejudicial. e é prejudicial. E você fica preso dentro do ciclo e não sai dele. Então, lembre-se, para você eliminar essas angústias ansiosas aí que te causam, você tem que se aproximar desses temores que você tem, tá? Agora, claro, não é todo temor também. A gente tem que filtrar ali qual é o temor. Perfeito. Gente, que podcast sensacional. É muito aprendizado, muita informação. E o Dr. Rony Xavier, você falou que de oratória, falou um pouco da questão do nervosismo, que gera ansiedade, né? Tem ferramentas ali assertivas também, técnicas assertivas para você lidar com essas questões também. Ele trouxe essa percepção que talvez você não tinha ainda encontrado em qualquer lugar que você tenha estudado, tenha lido sobre ansiedade, né? Talvez seja a primeira vez que está tendo esse contato. E lembrando também que, como ele falou da oratória, né? Dr. Rony Xavier, ele está entre os 100 melhores palestrantes do Brasil, segundo a revista The Speaker Brasil, olha aí, né? E ele também está com uma mentoria, né? Mais aí 3 palestrantes, Isso. né? 3 palestrantes com ele, uma mentoria de oratória, mentoria oratória prêmio. Mas vamos deixar aqui também o link, né, dos Isso. interessados que queiram lhe aprender, principalmente 2 coisas importantes que nosso assunto aqui desse podcast, desse episódio, traz, é justamente ali um pouco de crenças, porque a oratória também envolve crenças, né? Uhum. A pessoa tem medo que os outros vão pensar, Isso. ansiedade. Ela tem Exatamente. medo do que, né? E tem a questão do nervosismo, daquela Uhum. ansiedade ali, realmente aquele frio, a psicossomatização. E, É, como o senhor falou, tem técnicas, comportamentos, né? Pensamentos que vão influenciar ela para ter uma melhor condução na oratória, na exatamente. comunicação. Bom, doutor Rony Xavier, estamos chegando aqui ao nosso encerramento. É, E você que está nos acompanhando pode ter certeza absoluta que foi um aprendizado sensacional. E Dr. Rony Xavier atende em Manaus, né, aqui na cidade de Manaus, Amazonas, tanto online, né, quanto presencial. as E palestras também em empresas palestras em também. empresas, em Isso, corporações. Ele que está corporações. em vários lugares aqui, na televisão, né, nas várias redes aqui sociais, da televisão, está ali, está presente. E, claro, na Axe, Saúde Integral no Trabalho, o Rony Xavier é um dos idealizadores da Axe e ele está responsável justamente pela ansiedade. Então, você não deve perder tempo. Agora nós estamos na exigência da NR1 nas corporações, que envolve a avaliação de riscos psicossociais. Elas são extremamente necessárias por vários motivos. Um deles é trazer saúde para os seus colaboradores. Exatamente. Saúde mental, saúde emocional. Segundo, que é uma consequência, envolve a lucratividade da empresa, Uhum. envolve o desempenho da empresa. A empresa começa a ter menos afastamentos, É, mais desempenho. Ela começa a ter uma estratégia com propósito, né? Porque isso é um cuidado integral que a é Axe isso mesmo. proporciona. Então, doutor Xavier, para o senhor fazer as palavras de encerramento, tá? Quero Eu, agradecer primeiramente a Deus e ao doutor Gilmar Nascimento também, e a você pela sua colaboração, né? Nosso parceiro Dione aí sempre ativa. Então, doutor Rondes pode fazer o encerramento, quiser dar mais alguma dica extra. eu agradeço também aqui a participação, né? Tá aqui com o Dr. Emerson aí, que é um dos criadores também da Axe, né? E é uma satisfação estar aqui nesse podcast, a gente trocando informações. Agradecer, claro, também a Deus, né? Mais uma vez agradecer ao Gilmar Nascimento, vereador. Johnny também aí, que está sempre conosco aí, é bem paciente. É, e aí, eu queria dar um spoiler aqui. Um spoiler não, queria dar uma orientação, uma dica, Uhum. uma saída, até uma chave. É, no meu perfil tem lá o meu livro digital Mais Esperto que a Ansiedade. Então, quem Olha quiser aqui. aí adquirir, quiser aprender um pouquinho, tem lá no meu perfil. No Instagram você pode ir lá. Ronderson Xavier, @RondersonXavier. Tem lá no link Mais Esperto que a Ansiedade. Tem o Não Leve Seus Sonhos para o Cemitério e o livro digital Mais Esperto que a Ansiedade. E lá Uhum. você vai ver muito do que foi falado aqui. Uhum. Agora, eu queria clarear um pouquinho mais aqui antes de me despedir, que é o seguinte. Aqui
nós falamos apenas sobre a ansiedade tradicional. Aquela que é falada na clínica, que é falado geralmente na TV. É aquela ansiedade mais clássica, digamos assim, né? E eu sempre digo que existem duas causas da ansiedade hoje. São as clássicas, que tem a ver com as experiências de vida de cada um, né? A questão da infância da pessoa. Esse ciclo ansioso também está presente aqui, mas existe hoje, na nossa era pós-moderna, outras causas da ansiedade também, que é o quê? O excesso de velocidade, o excesso de opções, o excesso de facilidade. Então, hoje você vê, é muito diferente de há 70 anos, onde você, por exemplo, até os anos 2000, aqui uma coisa interessante para as pessoas saberem. Até os anos 2000, mais da metade da população mundial vivia no campo. Até os anos 2000. Isso é há 25 anos atrás. Então, mais da metade da população mundial, até os anos 2000, mais da metade da população mundial vivia no campo, na área rural. E na área rural, você era mais integrado à natureza. Você tinha aquele senso mais de comunidade, você era mais pertencente às pessoas. O trabalho era pesado, mas era entre familiares. Agora, depois disso, nós migramos aqui para a área urbana. E hoje a maior parte da população vive nas grandes cidades. E nas grandes cidades é diferente da área rural. Nas grandes cidades você vive na correria, no excesso de cobrança, no excesso de velocidade, na infinidade de opções que você tem. E aí, aquela tranquilidade da natureza foi trocada pelo barulho da cidade. A lentidão do campo, que no campo tudo é lento, foi trocado pela velocidade na cidade. Tudo é rápido, tudo é para ontem, a gente tem que acordar acelerado, correndo. Nós vivemos em caixinhas de alvenaria, que nós chamamos de casa, apartamentos, né? E aí nós vivemos na multidão, mas em meio à solidão. Então, uma solidão em meio à multidão, na verdade, né? A gente não conhece os nossos vizinhos, não sabemos quem eles são e até temos medo de conhecer. Então, essa é a característica da cidade grande, da vida pós-moderna. Uma vida fora do campo, uma vida fora da integração com a natureza. Então, nós vivemos nisso, nessa correria, nessa pressão. E aí, isso também está nos adoecendo. Então, essa é a ansiedade para além do consultório. Não é aquela ansiedade tradicional de, eu estou sentindo uma coisa. Essa é a ansiedade da cobrança, da autocobrança também. E aí é interessante que você, Ayrton, como é um especialista em procrastinação, as pessoas ficam adiando, né, o que elas deveriam fazer. E é interessante porque tem uma coisa na ansiedade que faz as pessoas terem muita ansiedade, que é o deveria. A sensação do deveria, a autocobrança pelo deveria. Eu já deveria ter a minha casa. Eu já deveria ter um carro. Eu já deveria estar naquele lugar. Eu já deveria estar naquela coisa. Eu já deveria. Então, é interessante, porque aí você, nessa área da procrastinação, e você vê que se linka um pouco, né? A gente procrastina muitas coisas hoje, muitas das vezes também, seja pelo medo e também pelo fato da gente ser muito preso a prazeres de curto prazo. E a gente focar nos prazeres de curto prazo, a gente adia os prazeres de longo prazo, que são mais necessários para a nossa vida. Então a gente vai adiando isso até o momento que a gente vai caindo também na real. Poxa, eu já deveria estar lá, eu já deveria ter alcançado isso, já deveria. E fica aquela autocobrança, aquela ansiedade de achar que está atrasado, de achar que está isso. Entra o excesso de comparações, que é outra característica da nossa era pós-moderna, que veio principalmente por causa também do advento das redes sociais. Então, olha como é uma ansiedade um pouco já diferente. Nossa, muita né? É uma ansiedade muito já diferente. Então, essa eu chamo da ansiedade pós-moderna. Né? É similar, é o ciclo também, está presente, mas ela é um pouco diferente. Né? Então, ela é aquela ansiedade da autocobrança, da velocidade, do excesso de opções, da indecisão, de não saber o que fazer. Então, hoje, aí entra o propósito. Hoje nós temos uma geração muito, digamos, todas as eras
da humanidade, elas são marcadas por algumas características. Você tem o renascentismo, eu não entendo muito da área, mas assim, você tem essas áreas, a Idade Média, aí você tem a idade de tal coisa, aí a pré-história, aí você tem isso, aí tem a Era Moderna, e hoje nós vivemos na Era Pós-Moderna. E uma das características da Era Pós-Moderna, como nós seremos conhecidos daqui a alguns anos, uma das características que vão nos conhecer, que vão atribuir a nós daqui a alguns anos, da nossa era, é a era da desorientação emocional e espiritual. Então, é uma era onde nós estamos muito perdidos em relação a propósito. Nós não sabemos o que fazer da nossa vida. Sim. Algumas pessoas romantizam isso, diz o legal é a vida sem roteiro mesmo, é uma vida onde você não sabe o que fazer, é o Jack do Titanic, né? Eu acordo e vivo a vida um dia de cada vez. Isso é muito bonito na teoria, é muito Mas na bonito. prática, Mas na prática não é bem assim que funciona. Uma criança, ela precisa de previsibilidade, rotina. precisa de rotina, ela precisa saber o que é que vai acontecer. E isso vai se estendendo também até mesmo para a vida adulta. A rotina, existe a rotina negativa e existe a rotina saudável. Né? A rotina negativa é aquela onde você é preso, né, naquele casulo e não se expande. Mas a rotina que é saudável é aquele sentido de você saber quem eu sou, para onde eu vou, qual é o sentido da minha vida aqui. Então, qual é o meu Sim. propósito? Então, isso nós estamos perdendo. E uma vez que a gente perde isso de vista, a gente começa a querer mirar para tudo quanto é lado, e aí entra o excesso de opções, a gente tem uma Justamente, série de perde foco. opções, a gente tem liberdade demais hoje, mas temos direção de menos. Olha o Justamente. paradoxo da era pós-moderna. Liberdade demais e direção de menos. E aí, uma vez que a gente tem direção de menos, a gente busca encontrar um sentido em qualquer coisa e não encontra em lugar nenhum. E aí vive nessa perdição emocional, até espiritual. E aí isso vai nos deixando cada vez mais ansiosos, mais perdidos. E a gente precisa ter um direcionamento, né? Um direcionamento, voltar às nossas raízes. Quem afinal eu sou? Para onde nós vamos, né? Então esse é uma das coisas para se trabalhar também na ansiedade da nossa era pós-moderna, né? O senhor falou de propósito, de missão. Essa é a minha área na Axis, né? Era justamente Exatamente. propósito e missão. Tem muita coisa que a gente pode abordar ainda sobre missão e propósito, mas eu vou deixar esse assunto para Eu já o falei aqui, próximo Ayrton, porque é episódio. um próximo episódio para abordar esse ponto aí que o Justamente. Ayrton ele é especialista justamente em propósito, né, Ayrton? Justamente. É propósito. Eu acordo, eu acordo, eu tenho que pegar ali minha meditação, eu abro e leio a minha missão, né? E eu peço a direção para que naquele dia eu execute minha missão. Então, ou seja, o que que me faz manter o pé no chão, né? Minha avó ensinava uma coisa muito interessante. Ela dizia assim, ó, você pode perder qualquer coisa, mas não perca a cabeça. E não perder a cabeça, apesar da ignorância dela, de pouco estudo, né? Vamos dizer Uhum, assim, ela estava dizendo o quê? Cuide da sua saúde mental, né? Cuide da saúde mental. E o que que pode manter a nossa saúde mental alinhada? É você ter justamente esse senso de propósito, de missão. Então, eu acredito assim, eu começo meu dia e vivo aquele dia com aquele senso de missão. Por exemplo, estou aqui com você hoje, mas eu não posso sair daqui, eu não posso entrar aqui e sair daqui sem ter cumprido a minha missão, uhum, né? E essa nossa conversa, Rui, foi justamente isso. Ela vai trazer a minha missão para as pessoas, né? Eu me coloco aqui como agente de transformação. uhum, Então, essa nossa conversa, esse podcast, ele é justamente para trazer clareza, para trazer para aquela pessoa que está ouvindo, que está uhum. acompanhando, que está avaliando também, ela percebe que naquela conversa, naquelas informações que você passou, ela vai levar uma transformação para a vida dela. Vai pegar percepções que vai trazer ali, quem sabe, uma mudança em um comportamento. Avaliar que ela estava entrando em um ciclo, né? Sim. Desacelerar, né? Parar de se cobrar, Uhum, né? Que isso é uma coisa também importante. sim. Aproveitar o processo. Eu sempre digo para as pessoas que eu acompanho no na quebra de ciclo de procrastinação, isso, que o processo ele é mais importante que o resultado, Sim. né? Tem uma técnica, dando spoiler aqui, a técnica do 1%, né? A técnica do 1% é você todo dia melhorar uma coisa de cada vez, né? 1% a cada dia você vai
otimizando sua vida e, enfim, chegando no resultado que você almeja. E Sem você muita falou cobrança. você falou uma coisa, Ayrton, que eu queria até finalizar minhas palavras com isso. Muita gente hoje vive ansiosa por uma vida que ainda não tem. Então, Uhum, vou ser feliz quando eu tiver aquela vida, aquela vida, aquela vida, então é lá. O Freud, ele dizia uma coisa que, assim, a primeira vez que eu li, eu não entendi, mas depois que eu fui ficando mais velho, eu entendi. uhum, Ele disse assim, uma frase dele: um dia você vai olhar para trás e vai perceber que os melhores dias foram aqueles em que você lutaste. E ninguém quer lutar. A gente é uhum, muito apegado à zona de conforto, vamos ser sinceros. A gente quer uhum, o bem bom, a gente quer, né, o bom sem trabalhar. uhum, Mas eu comecei a olhar para isso e eu percebi que realmente um dia a, os problemas de saúde começam a aparecer, uhum, a, você chega no topo da montanha e você percebe que tem um outro topo da montanha para subir, uhum, e aí nunca acaba. Então você vai nessa ilusão de que um dia vai chegar a minha alegria, um dia vai chegar a minha felicidade, até que você fica velho uhum, e você percebe, cadê? Na verdade, estava no caminho. Então era o caminho que você não estava enxergando. Que você não estava, na verdade, que a gente chama na psicologia, você não estava uhum. validando cada conquista, por mais Perfeito. pequena que fosse. Porque Uhum, cada conquista, cada degrau é o quê? É os dias que você está lutando. uhum, Então, como Freud diz, um dia você vai olhar para trás, vai perceber que os melhores dias da sua vida foram aqueles em que você lutou, uhum. que você acordava, não tinha muito, mas você corria atrás de ter. Então, esses são os melhores dias da nossa vida. No dia que a gente realizar, Maravilha, alcançar, vai ser bom também? Vai, mas esses são os melhores dias. Porque, maravilha. como eu disse, um dia você vai chegar no topo e vai perceber que tem outro topo. Então, a corrida nunca para. E aí, esse é o perigo, porque quando nós projetamos a nossa felicidade para o topo da montanha, aqui, humanamente falando, terrenamente falando, quando a gente projeta a nossa felicidade para o topo da montanha, eu acredito que só vou ser feliz quando eu chegar lá. E aí, Uhum, enquanto eu não chego, eu vivo insatisfeito. Eu vivo reclamando e não valido as pequenas conquistas. uhum, O celular não é o iPhone, mas é um celular. uhum, Sabe, o carro não é uma Ferrari, mas é um carro. uhum, A moto não é um Harley Davidson, mas é uma moto. uhum, Então, você não valida porque você tá tão preso olhando para lá, nessa ansiedade, nessa ânsia. Só quando eu chegar lá, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá. E aí não uhum. consegue validar. Sim, E aí um justamente. dia você cai na real que Uhum, realmente os melhores dias da sua vida passou e uhum, você não percebeu. E aí você vai olhar para trás e vai dizer assim: poxa, eu era feliz e não sabia. uhum. Justamente. Então, muito cuidado com isso daí. Gente, Dr. Ronison Xavier, escritor, palestrante, né? Hoje foi demais, né? Foi bom, Johnny? Foi show de bola. Então, gente, um forte abraço. Até o próximo episódio, certo? Siga nas nossas redes sociais e até mais. Até mais. Seja mais esperto que a ansiedade.